A Web Rádio Estação da Luz apresentou um programa boníssimo que eu convido-os para nos acompanhar. Mas antes, eu quero lembrar que a nossa página Estação da Luz não tem fins lucrativos. O objetivo da nossa página é reunir o melhor acervo possível e colocar à sua disposição para seus estudos, suas pesquisas e seu lazer. Nós colocamos aqui o material oriundo de livros da codificação, livros suplementares, palestras, entrevistas, vídeos, a programação da Web Rádio Estação da Luz de Natal, da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. E vamos reproduzir um programa simplesmente imperdível. Programa Espírita Estação da Luz, 21 anos no ar. De Roma à regeneração, nossos desvios do cristianismo e o advento do espiritismo, com Gonçalo Queiroz, do Ceará, Gustavo Silveira e Vitor Hugo, de Minas Gerais, transmissão da Web Rádio Estação da Luz, de Natal. Esses três jovens fazem uma verdadeira viagem e eu o convido para nos acompanhar. Muitíssimo obrigado e vamos ao programa. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Boa noite a todos. Os meus irmãos estão juntos hoje. Que alegria, hein? Boa noite, meus irmãos, bem-vindos. Boa noite a todos os nossos amigos, nossos queridos irmãos que estão chegando aí para mais um compromisso, né, da nossa singela série, passando aí ao longo da história, desde o Império Romano até o mundo de regeneração que se aproxima, né, à luz da doutrina espírita, falando um pouquinho para que a gente vá aprendendo, a gente vá aí angariando conhecimento. Meus irmãos, boa noite, que prazer vê-los. Pode falar. Boa noite, Gonçalo. Boa noite a todos que já estão acompanhando aí com a gente. Que Jesus possa nos inspirar, que hoje possa ser uma noite de muito esclarecimento, de muita reflexão boa. Possamos sair daqui melhores do que chegamos. Ótima noite, irmãozinho Gonçalo. Ótima noite a todos que estão aí com a gente. É sempre muito bom reunirmos-nos em torno do Evangelho do Mestre. E eu espero fundamentalmente que as nossas almas sejam irrigadas de paz e de muita esperança. Que assim seja, meu irmão. A gente já aprendeu que a gente não pode conversar muito, né? Porque sempre falta tempo no final. Né? O assunto ele é vastíssimo. Então, quem quer fazer a prece dos dois? Hoje os dois estão em conjunto. Ele aí, né? Meu irmãozinho Vitor Hugo, você pode nos brindar com a sua prece? Vamos lá.
Divino amado Mestre Jesus, algo na simplicidade do coração, como alunos, discípulos que ainda somos, da tua misericórdia e da tua bondade, a tua estimada proteção e dos espíritos protetores que laboram na terra, difundindo a paz, levando a mensagem de esperança e amor a todos os povos e a todos os corações. Que nesse momento a nossa intimidade, banhada um pouquinho pela tua atenção, consiga sentir o impulso e a inspiração adequado para refletir acerca dos temas da noite. Ajuda-nos, Senhor, não somente a vazarmos páginas históricas, mas fundamentalmente a encontrarmos-nos na história humana, que é a nossa história, percebendo igualmente no fórum íntimo do nosso ser as responsabilidades diante do passado que nos sinalizam para os compromissos do agora. Ajuda-nos, Jesus, o nosso pensamento e o nosso coração. Seja sempre conosco. Precisamos muito de Ti. Que assim seja. Que assim seja, meu irmão. Boa noite, Sânia, minha mãezinha querida, Mônica Silva, lá de Pernambuco, boa noite a todos que vão chegando, a todos os parceiros da Web Rádio Estação da Luz e um olá a você que vai nos assistir no futuro, né? Que Deus sempre esteja com você. Gente, só para que a gente dê entrada aí no tema da noite, né? Nós já nossa terceira live sobre este assunto, né, essa pequena série de Roma à Regeneração, e só para que a gente se situe, para que a gente dê o ponto de partida dessa noite, né, o ponto de partida dos nossos estudos, vamos fazer vamos fazer um resumo, né? Pequeno bate-papo aqui. Denilson, boa noite, seja bem-vindo. Um pequeno bate-papo aqui sobre o que a gente viu na quarta passada, que foi a queda do Império, né? Em que o Emmanuel, lá no A Caminho da Luz, ele nos coloca que a vinda do Cristo ao cenáculo obscuro do planeta, trazendo a mensagem da verdade, a luz do Evangelho, essa vinda, ela sinalizou a maioridade da humanidade terrestre, a maioridade espiritual. É assim que o Emmanuel coloca. Então, o que é que implica essa maioridade? Implica direitos, né? A gente ter o direito de conhecer mais acerca das leis divinas, mas também implicava deveres muito sérios. Tá? O que é que aconteceu? Né? A gente sabe que o Império Romano não aproveitou a oportunidade, não honrou com seus deveres, né? Por quê? Deu muito mais ouvido ao que o Emmanuel coloca lá no livro como aos chamamentos da treva, né? Porque as trevas investiram vastamente na deturpação dos ensinamentos que o Império Romano recebeu e também aliado às próprias má tendências, né, dos cidadãos ali do Império. Então, esses dois fatores unidos, o investimento das trevas junto com as más tendências, as nossas próprias más tendências, isso aí levou a um declínio muito grave, né, dos bons costumes, a um declínio muito grave de todo o investimento, né, de filosofia, de conhecimento, de direito, das artes, enfim. Isso aí não vou dizer que foi perdido, mas nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos estudar mais à frente, teve que recomeçar. Então, Emmanuel coloca que séculos de luta haviam se escoado sem que a alma do Império Romano compreendesse os seus deveres. E aí o Emmanuel coloca que Jesus determinou a transformação do Império Romano, que era organizado e poderoso, em um mar de cinzas.
O Emmanuel coloca que uma força invisível arrancou-lhe todos os dilemas, tirou-lhes as energias e lhes reduziu as glórias a um punhado de cinzas. Então, até hoje, o espírito que investiga o passado de maneira séria, ele se pergunta o motivo desse arrasamento. Mas a verdade, segundo Emmanuel e segundo o que a gente acredita, é que todos os fundamentos da Terra residem em nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo o que acontece tem a sua anuência, não é? Então, Emmanuel coloca que a grande cidade dos Césares, Roma, o Império, poderia ter evitado a catástrofe da sua queda, do seu desmembramento, se levasse a sua cultura, tudo que recebeu da espiritualidade, a todos os povos que ele conquistou, em vez de haver estacionado tantos séculos à mesa farta dos prazeres e aí das libações, né, como diz o Emmanuel. E aí eu, assim, feito um resumo, né, dessa queda do Império, que em verdade nós vamos estudar hoje com os nossos irmãos os desvios da humanidade no cristianismo, e mais na frente vamos estudar também o advento do espiritismo, mas esses desvios no cristianismo estavam inseridos também no Império Romano. Afinal de contas, o cristianismo nasceu dentro do Império, não é? Então, a gente desvirtua um pouco do contexto histórico. O cristianismo nasce lá na frente que o Império vai cair, mas a gente tratou assim de uma forma mais geral, de um contexto geral, primeiro a queda do Império, para que a gente não fique mudando muito de tema, não é isso, meus amigos? É isso aí, isso mesmo. E hoje vamos prosseguir aí na história, né? O irmãozinho tá nos acontecimentos históricos, você precisa ver. Vamos lá. Isso é efeito faculdade, que chama. Principalmente quando você tem um trabalho para entregar. Aí a gente assim, investe mais um pouquinho para entender. Mas se a gente, só um detalhe, né? Se a gente voltar no livro Há 2000 anos, há duas contribuições fundamentais daquela obra para que a gente perceba um pouquinho ali do porvir. No caso, a gente vai ter o diálogo de Jesus com Públio Lentulus, aonde o mestre já elucidara para ele que todos os poderes, isso dizendo diretamente, todos os poderes do teu império são frágeis, as tuas conquistas igualmente. Só uma lei existe e sobreviverá, as ruínas das ambições humanas, a lei de amor criada por meu Pai desde o princípio. Então, Jesus já advertia ele fundamentalmente em relação à transitoriedade do poder e de todas aquelas conquistas que naquele momento se faziam efervescentes, porque em verdade aquela águia que sobrevoava e ganhava alturas cada vez mais, ela chegaria a ruir. E há uma palestra, inclusive, de Jesus, em que Lívia está presente no plano espiritual, que ele vai já prenunciar os desvios humanos mais exacerbados, principalmente no desprezo da mensagem e na cultuação de si mesmos. Naquele momento, Jesus falava acerca do homem espiritual, que era o objetivo central da sua mensagem, e que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vai trabalhar nesse contraponto com o homem físico. Diante de tantas conquistas dessa criatura material, era preciso evoluir, emancipar-se, utilizar de todos os recursos empreendidos para cada vez mais aperfeiçoar-se interiormente. Então, nesse particular, diante de tudo que sucede, diante do desprezo desse homem
espiritual, a gente realmente vai perceber a derrocada do que a gente vai chamar do Império do Ocidente, visto que continuaremos com uma parte do Império ainda erguida, que no caso é o Império do Oriente. Quando a gente estuda literatura, por exemplo, essa identidade romana com a queda do Império do Ocidente foi quebrada, ou seja, não, apesar do Império do Oriente absorver muito dos costumes e tradições latinas, não era a mesma coisa do Império propriamente dito que havia se formado, onde existia o núcleo ali do pensamento latino. A gente vai ter essa perda aí muito nítida, e a partir de então, né, Emmanuel vai narrar importantes operações que vão se dar do plano espiritual para tentar, de certa forma, orientar e dirigir o que se daria o início da Idade Média, que para muitos é a Idade das Trevas, por diversos motivos, em que o homem viveu num instante de empobrecimento muito grande, visto que a gente vai ter a institucionalização do cristianismo a partir dos dogmas católicos, e isso, apesar de que poderia se deslanchar como algo bom, Emmanuel vai falar que já não era possível perceber, mesmo com gente ali tentando defender o cristianismo de fato, já não era possível perceber a simplicidade, porque nas organizações, na própria arregimentação dessa institucionalização, o ouro e a prata já tinham permeado a mente humana, desfacelado ali a clareza, a nitidez dos melhores sentimentos em relação à fraternidade e o amor. Diante de Constantino, que vai ter uma importante contribuição aí nesse período, nós vamos ver desdobramentos posteriores que vão culminar para essa queda do Império do Ocidente, devido à invasão de outros povos que, por sinal, né, durante tanto tempo foram saqueados, e nessas lutas intrincadas a gente vai reconhecer que o fermento romano, que era a capital do mundo, oferecido à humanidade, tá? Aqueles, desde o século 8 antes de Cristo, diante de tantas guerras expansionistas, culminara na própria derrocada ali, daquilo que significava o ápice das suas conquistas, vai vir a cair de produção vagarosamente. Gustavo, meu irmão. Vamos seguindo, vamos entrar no assunto de hoje. A minha contribuição vai ser diminuta, mas vamos entrar no nosso assunto. Beleza. Agradecemos ao nosso irmão Vitor Hugo pelas excelentes considerações acerca do Império, que ele lembrou muito bem, né? Quando a gente fala queda do Império, a gente se refere principalmente ao Império Romano do Ocidente, né? Aquele que representava a unidade da latinidade, aquele investimento maior que a espiritualidade teve nos primórdios, né? E aí, gente, foi muita coisa, foi muita luta, foi muito investimento. A gente fica estarrecido, né, do quanto que a providência, o quanto que os nossos irmãos maiores investem em nós, o quanto que eles lutam. Às vezes a gente faz alguma besteira na vida, alguma coisa, meu Deus não vai me perdoar, Jesus não vai me perdoar. A gente não tem ideia da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo e dos nossos irmãos maiores.
foi muito investimento para que eles chegassem a um ponto de falar assim, olha, aqui realmente não dá, vamos ter que tomar outro caminho. Foi muito investimento. E esse outro caminho foi um recomeço, né? Que, como o Vitor Hugo falou, é a idade que muitas pessoas chamam de idade das trevas, mas o Emmanuel ele vai explicar o porquê disso. Isso faz parte da misericórdia divina, que é o recomeço e aliado às expiações necessárias, não é isso, meu irmão? O bicho pegou, né? O bicho vai pegar um pouquinho, porque nós vamos ter algumas movimentações assim, um tanto que infelizes. Acerca do Império Bizantino, que é o Império do Oriente, Emmanuel vai colocar assim: depois da morte do imperador Teodósio, eis que o mundo conhecido se reparte em dois impérios, o do Ocidente e do Oriente, divididos entre seus dois filhos, Honório e Arcádio. Com o assalto dos Érulos em 476, desaparece o Império Ocidental e com ele para sempre os resquícios da integridade do Império Romano, instalando-se depois em 493 o reino ostrogodo na Itália, tendo Ravenna por capital. Constantinopla é então a sucessora legítima da grande cidade imperial. O Império Bizantino era o depositário da legislação e dos costumes romanos. Um poderoso sopro da latinidade vitaliza em suas instituições. Debalde, porém, as expressões romanas buscam refúgio nas outras terras, com o objetivo de uma perpetuação. Homens enérgicos como Justiniano não conseguem salvá-las. Forças ocultas e poderosas estavam incumbidas de sua visceral renovação, e não obstante sua resistência milenar, o Império Bizantino, herdeiro dos Césares, ia cair exânime em 1453 ao assalto de Maomé II. Então, o que a gente pode extrair daqui, que é uma informação histórica importante? A Idade Média vai começar com a queda do Império do Ocidente e vai terminar com a queda do Império do Oriente. Então, vamos dizer assim, nesse momento a gente vai ter uma renovação muito profunda. E Jesus, de certa forma, né, e Emmanuel ressalta isso, é como se diante desse período todo nós tivéssemos o joio e o trigo. Porque na Idade Média tem muita gente boa, como também tem muita gente um tantinho aí perdida no assunto, que às vezes está auxiliando muitos outros a se perderem também. E nesse particular, por exemplo, havia naquela época, depois da institucionalização do catolicismo, um trabalho um tanto que acirrado de divisão entre o saber profano e o saber sagrado. Tudo aquilo que não pertencia ao que era caracterizado como saber sagrado era legitimado a sua perseguição, tendo em vistas que para os dominadores daquele momento era necessário manter ali como que tão somente o acesso de todos àquele saber sagrado. Não poderia nada penetrar isso que não tivesse a ver com a natureza dessa realidade. Por exemplo, Sócrates e Platão, que são precursores do espiritismo, ideias essas muito importantes ao qual a doutrina espírita tem alicerces legítimos, os seus escritos que, de certa forma, né, foram copiados por tanta gente, começaram igualmente a ser perseguidos. Houve um certo empobrecimento, porque a razão das criaturas não estava assim, um tanto que lapidada pelo discernimento. O homem espiritual experimentava essa ruína ali, o que, de certa forma,
culminou nesse momento assim tão difícil da humanidade. Assim mesmo. Prossigo? Meu irmão, nós temos duas notícias aqui, meu irmão e meus amigos, né? Temos duas notícias importantes aqui que o Emmanuel nos passa no A Caminho da Luz acerca de alguns relatos do mundo espiritual, tá? Que ele nos coloca, eu acho importante a gente pontuar aqui, ele nos coloca da seguinte forma: ante a misericórdia suprema do Filho de Deus, os romanos conquistados, unidos pelos sentimentos menos felizes no espaço, junto com no caso, os romanos conquistados junto com os conquistadores, né? Inimigos e todo mundo junto ali misturado. Quando desencarnavam no espaço, no plano espiritual, eles prometiam uma renovação, uma reparação, resgate. Tá? E foi assim que se teve a ideia de fundar uma nova civilização ocidental, como a abençoada oficina dos novos trabalhos no esforço da fraternidade e da regeneração. Ou seja, nos planos espirituais, os agressores, as vítimas, né, todo mundo ali junto, decidiram que iam se renovar. Né? O que aconteceu? Se formou ali os pródigos de uma nova civilização, à luz da bondade do nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Então, o Emmanuel nos coloca que a queda do império foi devido a muita coisa ruim que aconteceu, né? Mas muitas almas heróicas e valorosas haviam se depurado nas lutas depuradoras, se purificado, melhor dizendo, nas lutas depuradoras. Não obstante o ambiente pantanoso dos vícios e das paixões desenfreadas, ascenderam essas almas definitivamente a planos espirituais mais elevados, apenas voltando às atmosferas do planeta para o cumprimento de enobrecedoras e santificantes missões. Eu acho que o Emmanuel está se referindo a que, por exemplo, aos cristãos que eram atirados nos jogos, eram queimados. Né? Um exemplo. Então, ao lado de tanta coisa ruim, nasceu coisa boa. Almas se purificaram, espíritos se purificaram, isso é importante. E aí, dos escombros dessa civilização que era tão nobre, né? Tinha tudo para ter aí realizações tão nobres, e teve algumas também, né? A verdade seja dita, nos escombros dessa civilização é que nasce um novo ciclo de civilização no planeta Terra, que começava sob a amorosa proteção do Divino Mestre. E as últimas expressões do grande Império Romano retiravam-se, segundo Emmanuel, para o silêncio dos santuários e retiros espirituais, para chorar na solidão dos conventos sobre o cadáver aí da grande civilização romana. E aí se inicia a Idade Medieval, uma idade que, como o Vitor Hugo Menino bem colocou, uma idade que muitos conhecem como Idade das Trevas, mas que nem por isso deixou de ter um auxílio, uma assistência, um investimento muito grande do nosso Senhor Jesus Cristo e dos seus colaboradores. Por quê? Foi uma idade muito difícil, uma época de colheita de um plantio que tinha sido feito séculos atrás, né? Então, uma época de sofrimento, uma época em que se estacionou o conhecimento humano, uma época aí de grandes desvios, mas também uma época em que se enviou à Terra exímios colaboradores do nosso Senhor Jesus Cristo,
E eu não posso deixar de chamar o Gustavo para falar de um deles, que eu tenho certeza que ele vai falar com muita propriedade, de Francisco de Assis, que foi um colaborador assim exímio do nosso mestre. Até a gente comentava aqui um pouco antes da live que é justamente o século XII, né? O século XII que ele comentava sobre o esforço de restaurar textos, de abrir universidades, não é isso? E aí, a hora que ele falou isso, eu falei assim, puxa, século XII, né? É o século ali de nascimento do nosso Francisco. E de fato, Francisco foi o restaurador, né? Ou pelo menos aquele que tomou frente de um movimento de trazer Jesus de volta, de reviver Jesus. Francisco de Assis teve uma importância tão capital, tão fundamental, que até hoje ele é inspiração. Até hoje ele é referência. Existem vários santos, mas talvez ele seja o mais comentado, mais conhecido, mais admirado. E quando a gente estuda a vida de Francisco, a gente vê que a vida inteira dele foi uma busca por restaurar o cristianismo, que já há muito havia se perdido, né? E eu não sei se foi no outro encontro, ou se foi num outro momento, que a gente teve a oportunidade de refletir sobre Francisco, porque a gente acredita fortemente que Francisco seja João Evangelista, é o mesmo Espírito, e partindo desse pressuposto, o pedido de Jesus para que o cristianismo fosse restaurado, a igreja fosse reconstruída, para Francisco, uma história bastante conhecida, que Francisco está numa igreja caindo aos pedaços, então ele ouve essa voz no momento ali de preces, ele ouve esse pedido, né, para restaurar a igreja. A princípio ele pensa que se tratava daquela própria igreja mesmo ali, então ele faz um esforço por reconstruir aquele templo de pedra, mas depois ele vai percebendo que a missão é um pouco mais ampla, e isso ficou a cargo de João Evangelista ao longo dos séculos, né? O próprio Espiritismo é conduzido por João Evangelista. Então, a gente pode ver isso no Crônicas de Além Túmulo, ou no Cartas e Crônicas, eu sempre confundo os nomes dos livros, mas penso que seja no Crônicas de Além Túmulo, um diálogo de Jesus com João, e em que Jesus pede a ele que coordene, né, o movimento de surgimento do Espiritismo, mas de fato um espírito muito importante na história do cristianismo em si. Essa necessidade, às vezes, de voltar para o sentimento, de voltar para o amor, de voltar para a vivência evangélica, muito desacreditado, muito menosprezado, mas ele foi em frente e trouxe um movimento que, penso eu, até hoje nós não tenhamos completamente entendido ou sentido o que Francisco quis fazer, o que ele veio fazer. Então, se a idade é de trevas, Francisco é um sol. É o sol de Assis. Quando você falou aí, Gustavo, eu me lembrei aqui no livro, eu não consegui achar o capítulo certinho. Aliás, se eu não me engano, é o capítulo 17, mas o item correto, mas o Emmanuel, ele nos coloca que Jesus enviou à face da terra um dos seus apóstolos. E me veio muito à mente Francisco de Assis. E acho que isso fica um pouco claro para a gente. Meu irmãozinho, Vitor Hugo Menino, o que é que você pode nos falar sobre os desvios dos cristãos, né? Dos ditos cristãos, os desvios no cristianismo, não do cristianismo, que o cristianismo puro não se desvia jamais, mas os desvios que nós cometemos no cristianismo nessa época? Olha, na idade das trevas, a gente não vai ter muitas surpresas em relação aos desvios do homem, porque se a gente for analisar a alma nas suas imperfeições, a gente vai reconhecer
o que nos tem feito falir no passado e o que tem nos levado às quedas no presente, em verdade, têm as mesmas raízes, que no dizer dos espíritos é o egoísmo. De fato, o homem ali, naquele momento de cruzadas, ele tinha iniciativas um tanto que imprudentes em relação à mensagem divina, um período que se institui Santa Inquisição, que em verdade, nos seus fundamentos, não tem nada de santa, porque é a opressão, é o desmando, que vai se dar ali, em torno justamente da temática que eu havia colocado, o que é considerado santo e o que é considerado sagrado, né, e o que é considerado profano. É nessa dualidade que o homem começa a esquecer o bem-aventurados, os pacíficos e os pacificadores, e começa a querer, pela sua própria iniciativa, com um pretexto a fazer tanta coisa. Então, vamos dizer, o pano de fundo, a bandeira era de Jesus, mas o que era feito não tinha um respaldo mais verdadeiro do Mestre. Então, diante, né, dos cristãos desse momento, a gente vai perceber um distanciamento da simplicidade que Francisco, inclusive, procurou, enquanto vivo, tentar desnoviar esse pensamento de guerras e de contendas que até então nada mais falava daquilo que tinha feito o romano Quedar. E se a gente observar, todas essas características advêm do militarismo romano, né? O cristianismo, no princípio, principalmente o catolicismo, porque se a gente tem a figura de um general no exército, a gente tem a figura de um papa, que vai ser ali colocado como uma entidade superior à autoridade, que nem sempre está nutrida dos melhores sentimentos, daquilo que é mais justo e mais nobre. Nós vamos ter assim uma disciplina irrestrita, uma inflexibilidade muito grande à honra que precisava ser defendida. Os cristãos, eles começaram a ser, então, de certa forma, defendidos pela espada. Até Maomé, que tinha vindo antes de São Francisco para ajudar, depois que ele desencarna, os árabes começam ali uma série de iniciativas ruinosas por causa do esquecimento das legítimas fundações do reino divino. É porque a gente ainda hoje se equivoca na nossa impaciência em transformações externas, esquecendo do homem espiritual. Por isso que tem uma mensagem de Emmanuel que é muito significativa, porque é justamente o instante em que esse homem espiritual tinha sido deixado de lado. Então, somente o homem físico, nas suas conquistas, no seu poder, havia ganhado essa notoriedade. Só comentar uma coisinha dentro disso, que para mim é algo muito significativo, pensar que Jesus nunca é pego de surpresa. Não tem como você surpreender Jesus. De forma que as nossas quedas, como vocês bem colocaram já, eram assim, normais. É como você perguntar assim, uma criança que está aprendendo a andar, ela vai cair? Falo, com certeza. E vai ser cada tombo, vai ser uma coisa assim. Talvez o que você não possa dizer é quando ela vai cair, mas que ela vai cair é notório. Né? E há um diálogo de Jesus com Levi, no livro Boa Nova, que demonstra isso muito bem. Por mais que a gente olhe para a Idade Média, para as Inquisições e tudo,
e a gente perceba que é um grande desvio e um episódio doloroso, catastrófico, assim, tão catastrófico que até hoje nós vemos que há espíritos que não suportam ouvir o nome de Jesus em virtude daquilo que sofreram por causa de Jesus, não excluindo nem menosprezando o fato, mas tão somente demonstrando que até isso Jesus já esperava. Porque Levi escorraça três pessoas da sua casa, dizendo que elas não tinham a menor condição de ajudar no reino de Deus. 3 pessoas aflitas, excluídas, que haviam buscado o discípulo, e ele simplesmente elucida ali, naquele momento, com a sua visão, que elas não conseguiriam. E aí Jesus então chega, Levi diz o que fez, porque não foi mal intencionado, mas aí então há um diálogo de Jesus com Levi. E aí nesse diálogo, Levi tenta se explicar, porque ele diz assim, ele diz que ele quer, na verdade, que o evangelho, ele falou assim, olha, minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do evangelho entre os que governam o mundo. O que é um movimento natural. Você pensa assim, imagina se um imperador romano vira cristão naquele momento. Estava salvo, né? Aí Jesus diz assim, quem governa o mundo é Deus. E o amor não age com inquietação. Agora imaginemos, Levi, que os triunfadores da terra viessem até nós, ensarrilhando suas armas exteriores. Figuremos alguns generais romanos chegando a Cafarnaum, com os seus troféus numerosos e sangrentos, afirmando-se desejosos de aceitar o evangelho do reino de Deus e oferecendo-se para cooperar em nosso esforço. Isso aqui é uma profecia, na época de Jesus, né? Hoje já aconteceu, mas na época era uma profecia. Certamente, trariam consigo legiões de guardas e soldados, funcionários e escribas, carros de triunfos, espadas e prisioneiros. Começariam protestando contra as nossas pregações pelas estradas desataviadas da natureza, por não estarem no íntimo, desarmados das vaidades das vitórias, edificariam suntuosos templos de pedra, em cuja construção lutariam duramente por hegemonias inferiores. Uns desejariam palácios soberbos, outros empreenderiam a construção de jardins maravilhosos. Recordando a ação das espadas mortíferas, talvez pretendessem disputar a ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus, exterminando-se reciprocamente, por não cederem uns aos outros em seus pontos de vista, desde que cada vencedor se julga no mundo com maior soma de direitos e de importância. A pretexto de lutarem em nome do céu, espalhariam possivelmente incêndios e devastações em toda a terra. E seria justo, Levi, trabalhássemos por cumprir a vontade de nosso Pai, aniquilando seus filhos, nossos irmãos? É uma profecia. Que foi o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Sem tirar nem pôr. A pretexto de lutarem em nome do céu, espalhariam possivelmente incêndios e devastações em toda a terra. Em suma, para resumir, os desvios foi isso. O Haroldo, uma vez, ele fez uma explanação, Gustavo, e eu me peguei pensando nela agora, quando você estava falando, né, que exatamente uma profecia, mas nós temos espíritos que já vivenciaram isso, já supervisionaram esse processo em outros planetas, mas muitas vezes. Isso não deve ser nenhuma novidade para eles, assim como nós temos com certeza muitos espíritos que já passaram pelo que nós estamos passando agora, de transição planetária, mais centenas de vezes. Então, eu acho que, como você bem falou, é um processo muito natural.
Jesus sabe que a gente sabia que a gente ia cair. Não poderia determinar com certeza, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Quem sabe com toda certeza é Deus. Mas ele sabia dos processos da caminhada. E como você bem falou, né, Jesus, ele, sabendo disso, ele nos trata como uma criança. E nada do que a gente tenha feito diminuiu o amor dele por nós, e nem poderia. Bom, gente, para a gente já dar entrada no Espiritismo nos 15 minutos que faltam, é muito desafiador falar disso em uma hora, porque nós estamos falando de 1000 anos, né? De 1000 anos aí a face da história terrestre. Mas 1000 anos não por acaso, né? Não por acaso, acredito eu. Só para que a gente deixe claro tudo o que aconteceu na Idade Média, esses desvios, né, que nós vivemos dentro do cristianismo, por nossa própria conta, esses desvios, e estamos falando aqui um pouco da Igreja Irmã Católica, não com intenções ruins de forma alguma, mas para relatar um processo histórico e que, inclusive, nós espíritas deveremos abrir o olho. Porque os católicos, quiçá nós, né, em outras encarnações, cometeram erros que já vinham desde o Império Romano, que foi o que o Vitor Hugo falou, erros aí de egoísmo, né? Só mudou a roupa, mudou a roupagem, mas o Emmanuel ele vai falar muito bem que a questão do papado, né? Os papas queriam poder, queriam riqueza, luxo, influência, tudo que os imperadores queriam, tudo aquilo mudou a roupagem, mas os objetivos eram o mesmo. Então, é importante que nós, espíritas, que a gente não se deixe levar por esse tipo de coisa, que a gente pratique o que o Espiritismo fala tanto da reforma íntima, para que a gente abandone esses percalços, né? Esses instintos ainda atrasados, esse egoísmo tão forte, ainda tão latente muitas vezes em nós. E aí o Emmanuel nos coloca que a Igreja de Roma, ela era considerada, antes do papado, a eleita de Jesus, né? E aí, que foi que aconteceu? Quando o papado veio à face da terra, através da Igreja, se implantou imediatamente um ar de superioridade com relação às outras igrejas, né, com relação às outras crenças, e isso foi se desviando pouco a pouco aí do propósito principal, que era a redenção através dos caminhos cristãos. Então, é importante que a gente se atente a isso, nós como espíritas. E aí, daí deriva uma série de erros históricos, Inquisição, cruzadas. Todos esses erros são erros de deturpação por nossa própria conta, por nossos próprios instintos ainda inferiores. Todos esses erros da Idade Média. Mas Jesus, sempre atento e vigilante, já sabia disso tudo. E, meu querido Vitor Hugo, com certeza, eu tenho uma certeza muito grande que você vai ter muita alegria de falar do advento do Espiritismo, né? O final da Idade Média, início da Idade Moderna, o Renascimento e o advento do Espiritismo, que veio ao seu turno como terceira aí, revelação, como o Consolador prometido para modificar os ensinamentos espirituais à face do planeta. Ou reavivar, né? Emmanuel ele tem um item que chama Fim da Idade Medieval, que ele vai destacar uma figura muito importante que havia sido totalmente assim destituída do seu valor. Joana d'Arc, que é o nosso querido Judas Iscariote, vai ter uma importante função nessa finalização dessa etapa extensa, vamos assim dizer, em termos assim de acontecimentos, porque muita coisa se dá, mas é justamente ali com a participação de alguns espíritos que a gente vai ter finalizações de determinados conflitos para um certo período de uma estabilidade, uma relativa estabilidade. Dentre esses espíritos está a Joana d'Arc, que vai ali guiar a França
na Guerra dos 100 Anos e uma luta que estava quase perdida, ela vai se erguer com um coração destemoroso, auxiliando, então, na vitória. E, consequente, nós vamos ter em outros lugares, como Emmanuel vai também citar, né, lutas importantes que vão determinar a queda do Império e uma nova era que se despontava diante da humanidade. A partir de então, a gente vai ter a Renascença, um movimento curioso em que a alma vai começar a se erguer de novo, visto que no século XII, por exemplo, com o início das universidades, havia um objetivo ali de retomar os patrimônios intelectuais, a cultura como um todo, que havia sido suprimida até então. No século XII teve esses esforços, mas a igreja abafou, estava surgindo faculdades, por exemplo, de medicina, mas por causa de todo o controle que era exercido por parte da igreja, isso não foi possível vir adiante. Então, vamos ter aí no século XV uma movimentação importante, acompanhada de acontecimentos em toda parte, por exemplo, reformas protestantes que vão tentar ali, liderados, por exemplo, por Lutero, retomar um pouco da essência, reivindicações muito justas de ter o contato com as escrituras propriamente dito, já que elas haviam sido sacralizadas e, de certa forma, deturpadas do seu real sentido e do seu valor. Nós vamos ter o período de expansões marítimas, em que, por exemplo, Portugal, com o nosso Henrique de Sagres, que é Eliu, salvo engano, ele vai orientar toda um desbravamento importante para o encontro, o encontro das terras brasileiras já habitadas pelos nativos. No meio de tudo isso, a gente vai ter a colaboração dos jesuítas, que de certa forma vão agir de forma política em favor ali da igreja que gostaria de reafirmar a sua autoridade diante de movimentos reformistas. Todo esse cenário, esse contexto que dá início à Idade Moderna, vai ali ser, de certa forma, um momento importante que significa essa retomada, esse recomeço, que não sem erros, não sem quedas, mas vai ser esse momento de surgimento da criatura humana, nos seus potenciais legítimos, né? As artes, a literatura, um conjunto outros de fatores vão ganhar nova expressão, visto que até então haviam sido, sim, limitados enormemente no seu poder de expressão, depois do regime feudalista, né, que se deu durante muito tempo na Idade Média. A gente vai ter a formação dos centros urbanos, vamos ter ali novas atividades humanas que vão se desenvolver nesses movimentos regeneradores, que vão culminar, de certa forma, num período que nós consideramos crucial, chamado Revolução Francesa, em que, diante de tantos impropérios que já haviam sido veiculados pela Igreja, havia ainda certos resquícios que uma população emergente desejaria romper ali, aquelas monarquias, o despotismo, queria romper com esses paradigmas. Só que, é claro, né, a gente sabe que às vezes a gente quer destituir o outro do poder e instituir a nossa
nosso próprio regime. Então, não sem dificuldades e algumas quedas, o homem, de certa forma, vai aprender bastante na Idade Moderna, em que as ciências vão começar a se desenvolver, o positivismo vai ganhar força e o homem vai voltar a raciocinar, a pensar a própria vida e, de certa forma, vai haver uma certa desconexão com a mensagem do Cristo devido a todo o histórico precedente. É nesse momento aí de lutas importantes que vão influenciar independências aí de outras partes, né? E se sair desses abusos de autoridade, a Revolução Francesa vai preceder os ideais de igualdade, fraternidade, fraternidade, não, são três, espera. Igualdade, fraternidade e liberdade. Isso. Verdade. Vão preceder o advento do Espírito de verdade, que diante, né, de um cenário que a gente poderia reconhecer de dualidades, porque de um lado estava o homem começando a pensar, a rejeitar as verdades religiosas, a gente vai ter igualmente, de certa forma, a igreja ainda querendo manter um certo poder. E o plano espiritual num trabalho assim de união, porque o objetivo fundamental não era alimentar dissensões, mas era realmente unir as criaturas, vai oferecer oportunidades importantes para que, com a encarnação de determinados seres, muitos desses pensamentos antagônicos começassem a ser dissolvidos para penetrar aí caminhos luminosos. A gente vai ver na educação, por exemplo, Pestalozzi, nós vamos ver nas músicas, na área das artes como um todo, um avanço muito grande de uma sensibilidade incrível que os povos vão começar a gerenciar, todo como a preparar esses novos passos que falavam desse período de ceifa importante que avança diante da humanidade. Perfeito, meu irmão. Então nós chegamos até aqui, chegamos até o advento do Espiritismo. Falamos aí de toda a Idade Média, assim, lógico, de uma forma bem superficial, aconteceu muita coisa. A gente ainda ia falar um pouco do Espiritismo hoje, né, Gustavo? Mas não vai dar tempo. Mas fica muito bom para a gente falar na quarta que vem sobre o advento do Espiritismo, transição e o mundo de regeneração. Acho que encaixa bem. A Idade Média, temos algumas perguntas sobre ela aqui. Uma, inclusive, é um pouco polêmica, porque o João Martins ele levanta uma questão muito verdadeira aqui, tá? Ele coloca assim, ó, Hitler, 20 milhões. Stalin, 43 milhões. Mao, lá na China, 80 milhões. Apenas 3 homens, ele está falando de mortos. Todos esses aí no século XX, né? Apenas 3 homens produziram instante morte aí. É a Idade Média, a Idade das Trevas? 1000 anos? 143 milhões num período de 60 anos do século XX. Analisem. E aí, Gustavo, menino, realmente a Idade Média foi a Idade das Trevas ou a gente pode considerar o século XX como a Idade das Trevas, lógico, mensurando a quantidade de mortes? Eu li a pergunta e ela me fez pensar, me fez refletir. Tudo que é conceituado, tudo que é rotulado, ou é por um ponto de vista, por uma perspectiva.
Se nós fôssemos olhar do ponto de vista moral, é muito provável que nós ainda não tenhamos saído de uma idade das trevas. Talvez se nós fôssemos olhar do ponto de vista moral, nós talvez agora estejamos caminhando para uma época de iluminação, sem ser a época das luzes, mas uma época de iluminação. Uma época em que o sentimento começa a ser observado. Até hoje, nós desvalorizamos o sentimento. Isso se reflete em várias ações, em várias formas de olhar. Então, do ponto de vista moral, a gente nunca saiu da Idade das Trevas. Mas o rótulo, ele é por uma perspectiva. E no caso da Idade Média, a perspectiva é o uso da razão. E aí talvez você poderia me perguntar, né? Mas Hitler, Stalin e Mao Tse Tung, né? Seriam seres que usam a razão? Perfeitamente. Perfeitamente. Mas, como Emmanuel vai dizer numa mensagem extraordinária do Caminho, Verdade e Vida, capítulo 100 e Ciência e Amor, 152, ele diz assim: a ciência constrói a bomba, mas é o amor que faz usar a bomba para explodir a rocha, para liberar a estrada. Sem o amor, a gente usa a bomba para matar. Então, o ponto de vista da Idade das Trevas é do ponto de vista do uso da razão, que o uso da razão era completamente cerceado. Foi um momento em que, por exemplo, por que chove? Não, porque Deus quis. Mas é isso? É. Por que aconteceu tal coisa? Não, porque Deus quis. E tudo foi feito, pensado para cercear a razão, para abafar a razão. Então, quando se tem o período iluminista, o que é o período iluminista? Não é porque a gente evoluiu em moral, é porque a razão é tida como a luz. Então, é de fato um ponto relevante, mas para a gente pensar em termos de moral, né? A Idade Média e a Idade das Trevas em termos de raciocínio, intelecto. Mas agora, se desse ponto de vista nós já saímos das trevas, é preciso que nós saímos das trevas do ponto de vista sentimental também. E é preciso valorizar mais o coração, porque é a fonte de tudo, né? Então, inclusive, recomendo a leitura do capítulo 152, Ciência e Amor. É uma mensagem, assim, parece do Fonte Viva, né, irmãozinha? É boa quanto Fonte Viva. É uma mensagem espetacular. Perfeito. O João Martins, espero que sua pergunta tenha sido respondida. Para mim foi. Para mim esclareceu muita coisa essa resposta do nosso irmão. E aproveitar que o nosso Vitor Hugo Menino, nosso irmãozinho, está aí afiado na história, pergunta de Jarbas Guimarães. Meu caro, erro de Napoleão. Até que ponto influenciaram o espiritismo nascente do século XIX? Aliás, a pergunta é da Ana Cristina, tá? De Natal, desculpa. Emmanuel começa no Caminho da Luz, o item Allan Kardec, assim: a ação de Bonaparte, invadindo as searas alheias com seu movimento de transformação e conquistas, fugindo à finalidade de missionário de reorganização do povo francês, compeliu o mundo espiritual a tomar enérgicas providências contra o seu despotismo e vaidade orgulhosa. Aproximavam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador, de acordo com as suas assumpciosas promessas. Apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre pelos gênios tutelares dos povos terrestres. Assembleias numerosas se reúnem e confraternizam nos espaços, nas esferas mais próximas da Terra, nos mais lúcidos discípulos do Cristo, baixo planeta, compenetrado de missão consoladora, e 2 meses antes de Bonaparte sagrar-se imperador, obrigando o Papa Pio VII
a coroá-lo na igreja de Notre-Dame, em Paris, nasce Allan Kardec, aos 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. Diante de tudo isso, né, a gente reconhece que a gente tem uma perspectiva sempre cronológica dos fatos e das coisas, porque a gente mede o tempo, né? A gente mede o tempo em minutos, horas, segundos, em meses, em anos. Então, a gente centraliza as nossas expectativas quase sempre nos períodos. Então, principalmente quando fala de transição, por exemplo, a gente começa a querer medir também esse tempo. Mas é justo a gente reconhecer que quando a gente pensa na perspectiva do plano espiritual em relação a nós, que nos encontramos aqui na Terra, não é uma perspectiva cronológica, porque o que eles estão ensejando não é a diminuição de espaço e tempo, mas a efetivação de desígnios superiores. Então, Bonaparte, de certa forma, ele vai influenciar bastante, de certa forma, porque ele poderia ter aberto caminhos mais excelentes, mas acabou esquecendo daquilo que lhe cabia fazer e de tudo, daquilo que ele alcançou, ele foi no ápice, né? E depois foi numa queda. Isso, de certa forma, interfere, sim, tem um impacto sobre a sociedade, sim, mas apesar de, em termos de tempo cronológico, isso ter se dado aí em anos muito importantes, numa perspectiva espiritual, as reiteradas movimentações do plano espiritual fizeram com que realicerçasse antes mesmo que parecesse fugir do controle. Então, vamos dizer assim, poderia ter sido diferente, com certeza, mas em vista do caos que teria se não houvesse a providência divina, a gente reconhece que seria um retrocesso, vamos dizer assim. O que ele estava fazendo é retomando determinado conjunto de ações que lembra, a certo modo, o espírito romano. Então, a intervenção divina se faz para não deixar se perder aqueles ideais tão nobres de igualdade, fraternidade e liberdade que devem pairecer sobre os corações, em que a gente vai perceber contribuições filosóficas importantes para dar base ao pensamento como um todo. E aí, com sua fala, meu irmão, a gente percebe, né? Como você bem colocou, o espírito romano ainda vive muito bem, lógico. Cada um é herdeiro de suas obras, mas é importante que a gente se atente, né? Para que a gente não caia em velhos erros, porque, em verdade, eles ainda existem dentro de nós. Lógico, que em menor escala. E nesse sentido está a pergunta, a nossa última pergunta da noite, do Jarbas, lá de Minas, aí pertinho de vocês, meus amigos. Nas reencarnações sucessivas, os erros clamorosos cometidos em nome de Jesus pelo cristianismo poderia ter nascido de nós? Eu não vou responder por Vitor Hugo, por Gustavo, nem por você que está nos assistindo. Eu vou responder por mim, por Gonçalo. Eu, inclusive, acho que esse erro foi cometido por mim. É uma impressão minha, né? Analisando aí todo o processo histórico e analisando o que eu ainda tenho dentro de mim. É por isso que eu bato tanto na tecla de que a gente precisa se atentar às nossas tendências. Nós não nascemos no seio espírita ou conhecemos a doutrina ao longo da vida à toa. Isso é uma dádiva de Deus. É uma dádiva do nosso Senhor Jesus Cristo. É um direcionamento.
Então é importante que a gente se atente, que a gente estude, que a gente conheça os erros do passado, para que a gente não volte a cometer esses erros, para que a gente não se deixe levar pela vaidade, pelo orgulho, pela intemperança, pela brutalidade. Uma vez o Vitor Hugo estava fazendo uma live, uma das primeiras lives que eu vi do Vitor Hugo, que me marcou muito, uma prece que ele fez, que ele disse assim: me perdoe, Vitor, mas eu não esqueci dessa sua prece. Você disse assim: meu Deus, eu não sou humilde, mas eu gostaria de ser. Eu nunca esqueci quando você falou isso. E eu trago isso, eu quase em todas as minhas preces eu falo isso. O movimento que a gente deve fazer, conhecendo quem nós fomos, quem nós somos, mas sobretudo olhando quem nós gostaríamos de ser daqui a um tempo. Então, é isso, meus irmãos. Findado o programa desta noite. Vitor, você me passou sua agenda naquele dia, eu não tenho certeza, mas eu acho que na quarta que vem você não vai poder estar conosco. Depois você olha. Eu acho que você poderia estar em 3, mas não na última. Depois você olha e dá um retorno, mas se não puder, nosso Gustavo também está aí para brilhantar e nos ensinar bastante acerca do advento do Espiritismo e da nossa transição planetária que nós estamos vivendo. Meus amigos, considerações dos senhores. Não, eu tô aqui falando pro Vitor que nós vamos ter que chamar esse Gustavo aí para a próxima live, né? Para ele falar, porque eu não conheço. Mas a gente vai encontrar ele, eu tenho certeza. Jesus é misericordioso. Bom, gente, é só agradecer, assim, tá sendo muito importante, né? Um resumo do resumo do resumo, mas está sendo muito importante essa viagem no tempo, né? E estejam conosco semana que vem. É a última, né? Será a última live sobre dentro dessa perspectiva, né, de Roma, regeneração. Mas, se Deus quiser, será muito bacana, muito bom. Obrigado a todos pela presença. Gonçalo, mais uma vez. Não tem nem o que dizer. Meus irmãos, muito obrigado. É importante a gente falar, como o Gustavo falou, um resumo do resumo. Leiam as obras, leiam a Caminho da Luz, leiam, porque tem muita informação valiosíssima sobre a nossa história. Vitor Hugo quer dar um tchau? Tá um chiadinho no microfone. Ai, parou. Um beijo você. Melhorou? Não, foi alguma coisa agora. Então se despeçam por mim. Ao que me cabe igualmente, só agradecer. Eu amo aprender com vocês, é sempre muito bom aprender um pouquinho sobre a história, me localizar no espaço e tempo e com vistas ao entendimento mais profundo acerca da nossa natureza, da nossa intimidade, porque em verdade nós não estamos descolados da humanidade. Somos componentes que estamos construindo essa história aí tem um bom tempinho e somos convocados aí a marchar para construir cada vez mais. A nossa gratidão a todos. Excelente noite. Só em tempo de mandar um abraço ao Orson, que esteve aí com a gente, e a Andréia Machado também deixou um comentário. Te agradeço profundamente, que Jesus possa abençoar e iluminar os nossos caminhos. A Sânia Denilson, muita gente esteve aí com a gente. Boa noite para todos. Estejam com a gente semana que vem.